Fala galera do Fox Bros, tudo bem com vocês? Meu cinéfilo de plantão. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Gilderlan. Grande Gilderlan, rapaz, meu amigo. Obrigado, como é que você tá? Bem-vindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Nosso amigo Gilderlan aqui é gerente de projeção de cinema, né, Gilderlan? Isso. Mas é um grande fã de quadrinhos, rapaz. Quer dizer, você me disse que você tem umas pilhas de quadrinhos. Tem bastante. É um quarto inteiro. Não, um quarto inteiro não. Eu tenho É um prédio que ele alugou, um galpão bem grande que ele alugou para essa revista Na dele. verdade, eu tenho bastante quadrinhos, né? A maior parte que eu tenho é digital, né? Eu tenho assinaturas. É mesmo? Mas eu tenho legal. Eu também tenho muito quadrinho físico, né? Sim, o material mesmo ali, que é bom você de vez em quando tá. Mas tem que adaptar mesmo, cara. A gente tem que adaptar por tempo, porque é muito É material, muito papel, muita né? revista. É Ó, muito papel. Eu lembro, eu tenho um dos grandes traumas da minha vida sobre quadrinhos, né? Nos anos 90 eu colecionava todas as revistas da Marvel e todas as revistas da DC que saíam nas bancas. Então era tipo assim, da Marvel só era mensalmente eram umas 10, né? Metade era X-Men, umas 2 do Homem-Aranha e tudo mais. E da DC eu também colecionava as principais que tinha. Cara, ficou uma pilha gigantesca ocupando o armário lá do meu quarto. Meu pai tava puto comigo. Ele disse, meu amigo, você vai vender tudinho. Aí eu tive que vender na mixaria. Então é uma tristeza grande eu ter perdido essa coleção. Eu imagino. Mas tipo assim, hoje em dia, com o advento da mídia digital, é muito melhor, né, cara? Tem muita gente que gosta de sentir a HQ na mão, né? Sim, Pra mim sim. tanto faz, eu quero a história. É Eu como, gosto da é história. como aquele velho lance que o pessoal da música gosta ainda do vinil, né? Tem negócio de feira de vinil, o pessoal troca disco antigo, porque eu acho que tem aquele negócio da arte, né? Mais A arte antigo que meio o vinil. Na sua mão, né? Aquela coisa da produção da Mais mão. antigo que o vinil é o CD. É o CD. O vinil virou CD, que agora já É mais antigo que o vinil é o CD. As HQs, elas são assim, na verdade, elas são uma cultura, né? Sim, Virou algo hoje que as pessoas dão mais atenção, né? Exato. É verdade. Na minha época, né? Porque essas HQs saíam o quê? Nos Estados Unidos. Sim. Na época que saiu o Hulk, X-Men, Isso, Homem-Aranha, X-Men principalmente. era tudo nos Estados Unidos, né? Claro. A gente esperou muitos anos depois, algumas, tipo a RGE, a Ebal, né? Uhum. A As editoras, né? como é a Abril, né? Que foi uma das que Abril, trouxe isso. Aí hoje em dia é a Panini, né? Que é a mais Exatamente. forte, mais representativa. Eu me lembro que a minha mãe via que eu tinha dificuldade em ler. Olha o que foi que ela viu. Ela trouxe, o que foi que ela percebeu? Ela trouxe quadrinhos. Eu me lembro quando ela trouxe quadrinhos pra mim. Botou pra mim ler. Quando eu me deparei com os quadrinhos, que colorido, os super-heróis, cara, aquilo foi fantástico pra mim. Então, E ajudou até na leitura. eu terminava uma pilha, ela Uhum. trazia outra. Eu devorava Que legal. os quadrinhos. Eu me lembro de ter a HQ da Abril, da morte do Superman. Oh, rapaz, uma Eu das tinha mais ela. clássicas da DC. Então eu não esqueço. Aí, só que passou-se o tempo, eu fiquei sempre com as histórias de HQs em mente, né? Uhum. Aí eu fui comprando fui comprando aos Resgatando. poucos e tal. Eu acho que minha mãe jogou muitas fora também. Ela viu que não tinha. É. Eu fico triste por causa disso aí. Pois é, inclusive não é muito da nossa cultura esse negócio de colecionar da vida inteira. Por exemplo, não a gente sabe que nos Estados Unidos tem muita gente que coleciona, tipo, da infância mesmo, coleciona revistas, jogo de videogame, filme antigo, né, VHS. Só que aqui não existe muito esse suporte, essa cultura de colecionar as coisas por muito e muito tempo, né? É muito difícil. São poucas pessoas que colecionam. Por exemplo, hoje em dia, eu não tenho praticamente nenhuma das revistas antigas que eu tinha. O que eu faço? Geralmente eu compro aquelas capas duras, que é a compilação de algum arco de história clássica, ou então alguma revista, uma graphic novel, uma coisa assim. Agora, as revistas mensais e tudo mais, tem que ser mídia digital, infelizmente. Ainda bem que estão fazendo isso, lançando os encadernados, né? Isso. Porque, imagina, você vai pegar um arco de história, né? Bem antigo. Uhum. Você não acha mais elas. Agora, quando você vai numa loja, tá lá o arco completo, né? É verdade. Você vê 3, Tipo, 4 uma volumes. edição, O que você acha interessante, eu não sei se vocês têm O quê? HQs, Não, é como eu tô dizendo, eu coleciono exatamente essas especiais, por exemplo, eu comprei recentemente a Marvels, que é uma das revistas que foi desenhada pelo Alex Ross, que conta, tipo assim, uma história dos heróis da Marvel, desde a origem até os dias mais recentes. Eu tenho essa aí também. E é fantástico, e eu comprei uma versão que é capa dura, que vem os 4 volumes juntos. Então eu tô colecionando esse tipo, assim, normalmente eu coleciono Sabe por que eu digo isso? Porque o encadernado, às vezes, ele traz, por exemplo, quando você ia ler um arco de história, certo? Você pegava ali HQ, tipo X-Men, por exemplo. Você ia pegar o arco de história Atrações Fatais. Certo. Bom, você vai pegar Atrações Fatais, que é aquela que o Magneto tira o adamantio do Wolverine. Wolverine. Pelos poros da pele dele. Pelos poros, entendeu? Aí o que acontece?
Se você fosse acompanhar aquela história naquela época, comprando as HQs, em determinado momento pedia pra você comprar outra HQ. Não ia falar tanto da história, mas um quadro ou dois no meio dela, Pronto. e aparecer uma pessoa que ia dizer uma coisa. Que já era bastante. Isso aí já era a cena pós-crédito Aí, dos quadrinhos. Né? Pra você já os encadernados já traz isso. Já traz isso aí tudinho, né? Eu sou fã de encadernado, porque é o arco que a editora queria que todo mundo visse. Pois é. Que às vezes você lê um arco, pronto, eu entendi. Pronto. Mas quando você vê o encadernado, ela traz as lacunas que... As compilações que eles editam de outras histórias menores, né? Exatamente. Assim, pronto, exatamente. Ó, eu lembro, inclusive, a última grande saga que eu li completa foi a Guerra Civil, parte 2 da Marvel. Que é aquela saga que, tipo assim, teve a parte 1 que foi adaptada até pro cinema. Isso. E teve a parte 2 agora, que resumindo bem muito, é a Capitã Marvel contra o Tony Stark, contra o Homem de Ferro. E eles têm um guia gigantesco. Isso é uma coisa que a Marvel sempre faz. Ela lança um guia dizendo a ordem cronológica das revistas e qual que você tem que ler. Então, se você for ler só a Guerra Civil, volume 1, volume 2, são tipo 7 revistas só. Mas se você for ver a ordem, ele manda Homem-Aranha 135, X-Men não sei das quantas, e é como ele está dizendo. Às vezes é uma página, uma pessoa que fala eu estava ocupado porque eu estava brigando na rua contra as forças do exército. Aquilo ali, já só aquele quadrinho, ligação, é a única ligação que tem. Então você lê uma história inteira para poder ver uma referenciazinha. Então isso realmente muito conveniente, você ter essas compilações dessas pequenas informações que vão sendo largadas. Isso aí foi interessante tu falar, porque eu me lembro quando eu li a revista de origem do Wolverine, desde eu vi que nunca foi feito um filme que prestasse sobre a origem do Wolverine. Espero que não façam, né? Porque eu fui ler a revista, eu fiquei tão antenado, que são 3 volumes da origem dele. Né? No momento dele, ele ainda é criança, ele é um adolescente, e mora com o pai, trabalha numa fazenda, não sei o que, ele é meio que do capataz, do local lá. Aí o que acontece? Eu li, rapaz, com tanto afinco, é tão profunda aquela história inicialmente, e eu fiquei assim, quando acabou, eu disse assim, pô, e aí, cadê? Vou ter que comprar os outros volumes para ver a continuidade da história do Wolverine, do Logan. Eu fiquei, porra, cara, e agora eu vou ter que comprar. Mas aí, com esses compilados, esses encadernados, você vê mais da história do Logan, mais da história dele, e você consegue, tipo assim, abraçar o arco e ficar satisfeito com o resultado. Eu acho que é por isso que esses filmes de Marvel, desses de quadrinhos, eles têm essa questão de botar essa cena pós-crédito, porque é o que fazia antigamente. É o que liga, né? É o que liga para outras histórias. Você fica interessado em ver que já vem mesmo propriamente dos quadrinhos. Não é verdade? Basicamente, é como se a gente pegasse, por exemplo... É uma transcrição. O pessoal chama que esses 10 anos de Marvel estão apelidaram de a Saga do Infinito. Que é exatamente contando, tipo assim, da origem do universo Marvel, mas até abordando as joias do infinito até chegar no momento final, que é a Guerra Infinita com Thanos, aquela coisa toda. Se você fosse adaptar para quadrinhos, seria como se os filmes dos Vingadores fossem a saga parte 1, parte 2, parte 3, e as outras são essas revistinhas mensais que saem uma ou outra referência sobre aquela situação geral. Então é basicamente isso. E isso é uma das coisas que eu acho que a Marvel fez melhor. Ela realmente ela converteu essa linguagem da revista dela para a linguagem do cinema, cara. Isso é uma coisa muito fantástica. Né? E aí a gente vai entrar num pouco desse assunto agora que a gente quer tanto debater aqui no Fox Bros, que é aquela coisa, né, Juliana? Qual é o segredo do sucesso da Marvel no cinema, né? E onde foi que as outras falharam nisso? O meu universo preferido é a DC. Nos quadrinhos. Nos quadrinhos é a DC, né? Mas eu sou fã do universo cinematográfico Marvel, porque ele acertou muito. Agora, por que ele acertou muito? Porque ele faz algo nos filmes que já era característico nos quadrinhos. Sim. Que é o quê? Os personagens interagirem. Não importa se aqui tá na revista do Homem-Aranha, o Demolidor nunca vai aparecer aqui, o Coisa ou o Hulk nunca vai aparecer na revista dos X-Men. Não existia isso, não né? Existe. Aparecia. Nem que se fosse uma porrada ali, ele apareceu do nada, ficou doido, vamos lá, né? Não, mas tá tudo dentro do mesmo universo mesmo, ele sabia quem... Eles dentro do quadrinho sabiam quem era, né? Por exemplo, o Hulk. São ele podia, em qualquer quadrinho, de qualquer outro personagem, eles iam ver, aí é o Hulk, é o Bruce Banner, né? Todos eles sabiam. Então eles fizeram isso para a linguagem cinematográfica. Você percebe isso aí, desde o primeiro filme até o último. Você vê os personagens se interagindo. Sim, exatamente. É muito bom. Quando eles tentaram colocar Guardiões da Galáxia, você não via nenhum dos outros lá, né? O Hulk, né? Porque estava em outro local. Mas depois eles encaixaram
E ficou bem encaixado. Nem que seja uma disputa, quem é você, esse, aquilo, outro, eles se entendem, né? E essa, por exemplo, mistura deles no cinema funcionou. Igual os quadrinhos. Muito bom. Então você pode... É interessante, qualquer filme da Marvel que você vai assistir, seja lá qual for, parece que até a cor, a música de fundo, você já sabe que você tá você já identifica, né? Aqui é um filme da Marvel. Isso é um dos aspectos principais que eu acho que fez com que a Marvel acertasse de cara. Tipo assim, ela respeitou que aquele universo é todo interligado e que os personagens vão interagir e que existe uma justificativa para aquela situação que está acontecendo, porque no outro filme já foi mostrado e por aí vai. E isso é realmente, tipo assim, é uma empreitada muito grande, porque, tipo assim, nós não tivemos ainda, desde que começou o primeiro Homem de Ferro, antes disso não havia essa sensação do universo dos quadrinhos. Não foi a adaptação daquele herói, daquela história. Parecia que era só sobre aquele herói e acabou, essa história acabava ali e pronto, não tinha mais nada. E não é assim. Pronto. É um universo muito mais expandido, né? Exatamente. Então, o que na verdade que a gente pode falar não são os filmes dos heróis da Marvel, é o filme do universo da Marvel. Então não é à toa que... MCU, né? Pois é. E tem outro que ele faz. Fase 1, fase 2, fase 3, e não é diferente um do outro. Ele tem a mesma linguagem, ele é reconhecível e tudo mais. Você vai ver na DC, por que pra mim não funciona? Os caras não conseguem, quando os caras colocam o Superman e o Batman, mal lançou o filme, mal terminou, já tá dizendo quem vai ser o próximo Batman, quem vai ser o próximo Superman. Muda o ator. Aí eu, pelo menos, que gosto muito do universo DC, fico perdido. Poxa, já vai mudar? Por quê? Eu já queria me acostumar com ele ali. Aí já vai ser um outro personagem, vão ter que trabalhar o jeito dele. Então acho que isso aí Isso que você tá falando é muito interessante, porque me lembra o que a gente discute muito aqui no programa, que é o seguinte, o tom. O tom da adaptação não é somente o cenário, como o personagem atua para se basear, como no quadrinho ele funciona, porque é diferente o quadrinho e diferente uma tela de cinema. A transcrição disso para cá é diferente. Mas quando você acerta adaptação. Quando você acerta o tom do personagem, ele é mais sério, ele é mais agressivo, ele é mais violento, ele é calmo, ele conversa mais. Quando eles acertam isso, para mim, eu digo assim, pronto, o filme é bom. O filme está certo no que ele está propondo. Como a gente viu agora recentemente Shazam, e foi uma coisa que eu frisei bastante, porque a DC, ela vem do final do ano passado para cá, tipo, Aquaman, Shazam, eles vêm acertando onde alguma coisa no tom da fantasia ou da ação está de acordo com o meu personagem. Pois é, isso aí é uma coisa que, tipo assim, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre uma adaptação de quadrinhos, e se você pegar para ler uma história, dentro da DC, quando a gente está falando da DC... As histórias do Batman, elas são histórias que elas são mais profundas, ela tem um aspecto dramático maior, tem muita violência, tem personagens que são muito perturbados mentalmente. Aí se você for ler sobre a Liga da Justiça, já é outra percepção que você tem. Totalmente. Se você ler sobre o Homem Elástico, o Homem, você vai estar vendo o Shazam mesmo em si, por exemplo. São histórias que eles têm um tom completamente diferente, mas eu acho que isso até reforça que quando existe o embate, quando eles se unem, quando está aqui o Shazam ao lado do Batman, essa contradição de tons acaba fortalecendo, porque você vê tipo, o Batman reagindo a essas coisas, essas infantilidades do Shazam, é interessante, fica bacana na revista. E é exatamente isso que eu não gostei no início do universo da DC, desse universo cinematográfico recente, porque, por exemplo, quando eles colocaram o Batman contra o Superman, ao meu ver, eles distorceram a imagem do que era o Superman, porque o Superman, ele nunca foi, na revista, em momento algum, aquela pessoa amargurada, sombria, com um tom sofrido, não sei o quê. Não, ele é o símbolo da esperança, da boa vontade. Ele sempre está bem, pode ter a situação crítica que for. Ele tá controlado. Que é o que o Tom Welling era no Smallville. Que o Tom Welling era no Smallville. Na série Smallville. O Superman, ele já começou com essa amargura aí, né? Você tá dizendo. Demais. Ele já estava tão criticado no filme que você fica... Ele tá reagindo desse jeito. Só que eu não sei se vocês perceberam, eles tentaram colocar um Batman mais alegre. Na Liga da Justiça, ele tava mais alegre. Na Liga da Justiça. Que é a Liga da Justiça. Que tem o Batman, tem o Superman e os outros. É tanto que ele faz algumas piadas e dá alguns sorrisos. Ou seja, tem dois contrastes aí. Não é o mesmo tom. Por quê?
por que o Shazam parece... Aquaman e Shazam, eles acertaram por enquanto. Por quê? Alguém lá deve ter visto que a Marvel, ela fez algo pra família. Tem piadas, eles gostam de brincar, tá entendendo? Aí eles estão tentando colocar isso pra descer agora. Pronto, Acho que eles estão dizendo assim, não adianta fazer um filme igual a HQ, sombrio, né? Completamente imersivo. Não que não vão aceitar. Não pode. Aí eles estão querendo colocar esse tom pra ver se dá uma, assim, ao meu ver, uma mudança nesse universo. É verdade. O meu problema é que eles, em vez de fazer... O Batman funciona com esse tom sombrio. Sim, demais. Com esse tom meio pesado. Ficou só meio o filme triste. dele. O filme dele. Agora, se você colocar o Superman no meio, você não pode querer que o Superman seja igual ao Batman, seja sombrio, seja mórbido. Não dá. O morcego morreu. Nunca mais fazer. Não, é uma contradição fazer muito isso. grande. E eu vou dizer, se tem um diretor que, na minha opinião, acertou muito em adaptar um quadrinho, foi o Tim Burton, quando fez o Batman 1 e o Batman Retorno. Se você vê aquele filme, cara, eu gosto desse filme até hoje. Até hoje eu assisto, independente das questões técnicas de produção, não sei o quê. Ele tem algumas diferenças com os quadrinhos também. Ele é uma versão do Batman. Mas o tom meio sombrio da coisa é muito bem adaptado. Bem épico, né? Muito. Mas o Gotham City com estátuas gigantescas, não sei o quê. Mas é massa. Mas é muito massa, é muito bom. Gostei É um filme que é muito marcante ainda até hoje. Tim Burton acertou o tom aí. Pois é. Assim como Christopher Nolan fez a trilogia do Dark Knight. Então, tipo assim, ó, dentro dessa linguagem do Batman vs Superman, digamos que tivesse o filme Batman vs Shazam. Pois é. A gente já viu o Shazam bem adaptado, bacana, né? Tudo mais. Resolvido. Agora, se fosse fazer um filme e fizesse do mesmo jeito que foi feito o Batman vs Superman, seria o Shazam. Eu sou um super-herói, mas dentro de mim eu sou uma criança. Uma criança que foi abandonada pelos pais quando eu era novo. Tá entendendo? Tipo assim, não é isso, cara. Não dá pra adaptar desse jeito. Respeite aquele tom daquele personagem e respeite aquele outro. Porque quando tiver o embate, quando os dois estiverem frente a frente, vai ser, o contraste é uma coisa legal. Eles arriscaram, ok, valeu. Eles arriscaram. Eles tentaram fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que eles vacilaram muito. Eles perderam o tom, que é o que eu acho mais importante, que é respeitar a sensação, o tom, o clima do personagem original. Sim. E eles estão meio que tentando correr atrás e resolver isso aí. Como, por exemplo, no caso do Shazam, eles abandonaram até aquela logo de abertura do Shazam que tinha nos outros filmes da DC. Não tem mais todos os heróis aparecendo. É como se fosse recomeçando, né? Vamos fazer o nosso filme. Vamos fazer o nosso filme quando der certo. Se for para juntar depois, a gente junta eles e vê como é que faz. Mas tem um problema aí. Eles não, por exemplo, Mulher Maravilha acertou, Aquaman acertou e Shazam acertou. Sim. Na minha opinião. Sim, certo? sim. Mas se eles querem fazer uma nova fase, um exemplo, se eles estão pensando nisso, eles não fizeram nenhuma ligação entre eles. Não fizeram ligação. No universo Marvel, no universo Marvel, quem fez isso, por incrível que pareça, né, foi o Nick Fury. Ele aparecia no final de um, aparecia no final do outro. No final do primeiro no meio do outro, no final do outro. Aí chamava alguém no outro. Aí aquilo ali, o telespectador, né? O público. Mas aí vem coisa. Alguma coisa, tá entendendo? Tá ligando. Eles poderiam fazer isso, né? Sim, claro. Tipo, o Shazam tá voando aqui, e aí a Mulher Maravilha tá saindo das compras e... Não sei. Alguma coisa eles tinham que fazer bem rápido, de 1 minuto, 2 minutos. A Marvel fez isso de várias formas. Ela fez isso não apenas com o Nick Fury, a S.H.I.E.L.D., que tá sempre interligado nos primeiros filmes e depois com a grande ameaça que estava sempre sondando o universo Marvel, que era o Thanos. E a história das Joias do Infinito. Então, a DC, até agora, ela não iniciou uma grande saga, ou então um grande inimigo em comum para todos. Não, então eu acho que é o seguinte, a DC, na minha opinião, ela está indo no caminho certo, sabe, Juliana? E eu acho que para essas adaptações, porque é o seguinte, eu acho que a DC ela tem que elevar sempre mais a fantasia no assunto super-herói, porque são deuses. Você acha que onde a Marvel acertou, a DC está acertando agora? No tom? Ainda é cedo, né? Como eu disse, por não ter feito nenhuma ligação, é complicado a gente imaginar se vai acertar mais pra frente. Né? Como filme ele foi bem feito, mas como universo ele é pobre ainda. Exatamente. O filme da DC tá parecendo aquelas histórias de quadrinhos que tem um início e um fim só nela. Só aquela história. Apareceu esse vilão, eu venci ele e pronto. Acabou. Aí Homem-Aranha,
se você ver as 20 primeiras histórias, as 30 primeiras eu cheguei a ler, né? Eu li mais de 700 histórias do Homem-Aranha. Mas as primeiras não tinha continuação de uma história para outra. Era, como é que se chama? O surgimento de cada vilão. Como foi que ele surgiu, adquiriu os poderes, né? E só não no caso do Electro, né? Eu me lembro que na época, quando o Electro apareceu, ele derrotou o Homem-Aranha. Na outra, o Homem-Aranha descobriu como derrotar ele. Pronto. Casos raros ter duas de ter mais de um. Mas geralmente era assim. Começava uma história e terminava e pronto. O filme da DC, eu vejo assim. Começou, terminou. Né? No próximo filme, quem vai ser o vilão? Tipo, outro vilão vai começar, vai ter uma exatamente, história, tá igual vai a acabar. história em quadrinhos. Pra consolidar o universo, igual a Marvel, eu acho que tá complicado. Viu? Eles tinham que ter começado agora. Já tinha que ter lançado alguma coisa. É aquela coisa, eu acho que a DC, a gente conversou muito já sobre isso, que ela atropelou o processo. Ela, tipo, ao invés de ter introduzido seus personagens, que ela começou basicamente a fazer isso agora. De fato, direito foi agora. Introduzir bem feito. Bem feito, né? Tipo assim, aí sim, como você mesmo disse, o universo vai surgindo e vai montando e vai criando uma condução direta para essas histórias dela. Né? Qual é o próximo? Você se lembra qual é o próximo que vai sair? Da DC. Já tem Mulher Maravilha 2, Aquaman 2. Não, mas é daqui a 3 anos. Não, mas assim, estão sendo produzidos. Mas não tem tipo assim. O Joker, né? Agora. O Joker. Mas eu não acho que o Joker tá interligado nesse universo. Tem Aves de Rapina, né? Aves de Rapina? Vai ter mesmo. Que é o da Harley Quinn. Isso, vai ter o filme da Harley Quinn com as garotas do universo DC, né? Exatamente. Vamos ver, né? Eles poderiam aproveitar aos poucos e tentar interligar os filmes, né? Obrigado. O próximo filme tá aqueles ali, não. Igual a Marvel, todo esse tempo, né? Quem assistiu o primeiro filme foi o Capitão América, foi depois do Homem de Ferro, não foi? O Capitão América foi depois do Homem de Ferro 2. Foi depois do Homem de Ferro 2. Quem é atento, que lia os quadrinhos, quando viu o Capitão América aparecer o cubo, o Tesseract. Eita, meu amigo. Isso aí me lembra as Joias do Infinito, Thanos, aquela briga. Cara, tá entendendo? Aquela saga enorme. Já vai jogando o bizu ali pra dizer, vai surgir aí essas pequenas coisinhas, elas expandem muito, elas constroem muito. Bastante. É um grande respeito a quem é fã dos quadrinhos e também ela é uma grande introdução e é uma forma de pegar a mão do público novo e dizer, vamos lá, vou lhe apresentar um mundo novo aqui que tem. E é isso, galerinha. Aqui o Focus Bros fazendo um debate bacana pra você, falando desse universo do cinema com o nosso amigo Gilderlan, nos acompanhando aqui no Focus Bros. Deixe sua opinião, o que você acha sobre as adaptações da Marvel e da DC aqui embaixo, comente. Comente se você discorda da gente, vamos, tô doido pra pegar uma briga. Pode comentar à vontade, porque ele é brigão mesmo. Gilderlan, obrigado pela presença. Valeu, meu chapa. Muito obrigado aí, tá bom? E já sabe, compartilha com os amigos que são cinéfilos de plantão, tá certo? Aqui no Focus Bros. E não perde o próximo vídeo do Focus Bros.